Circle of Inevitability, capítulo 1115. Carmesim. Deus primordial todo-poderoso? Lumian ergueu uma sobrancelha. Ao redor dele, chamas sem forma e sem cor repentinamente se acenderam, ardendo intensamente. Madame Poales, segurando a criança Omibela, sorriu e disse: dentro dos dois caminhos da calamidade está o arranjo para a ressurreição do Deus primordial todo-poderoso. Durante a união de Tudor e Tique para conceber Crismona e Judite, a consciência do Deus primordial todo-poderoso também reviveu parcialmente. Naturalmente, aquele par de gêmeos era o irmão mais novo e a irmã mais velha. Por outro lado, se o que se fundiu em seu corpo não fosse Omibela e Zedos, mas outros descendentes divinos da Grande Mãe, eles teriam sido completamente ineficazes durante essa fusão. Faltam-lhes os símbolos e as conexões místicas necessárias. Ao ouvir isso, a cabeça no ombro esquerdo de Lumian virou de um lado para o outro, os rostos de Tique e a lista Tudor se alternando enquanto olhavam para Madame Poales. Lumian lutou para reprimir a vontade de incinerar aquela parte de Paramita e destruí-la por completo. De repente, um pensamento lhe passou pela cabeça. Então é assim. Omibela foi de fato morta por um parente direto. Isso explica sua maldição sobre a Cidade de Prata. Anteriormente, Lumian havia especulado que a morte final de Omibela decorreu do assassinato dela pelos cidadãos da Cidade de Prata. Como eram seus seguidores, essencialmente seus filhos, o ato de filicídio, ou deicídio humano, poderia naturalmente desencadear a maldição. Deve morrer nas mãos de um parente direto, ou então se tornar um espírito maligno. Agora, parecia que, embora essa pudesse ser uma das razões, certamente não era a única, nem mesmo a mais crucial. O verdadeiro motivo foi que a morte inicial de Omibela foi orquestrada pelo antigo Deus do Sol. Aspas. Como sucessor do Deus primordial todo-poderoso, o antigo Deus do Sol pode ter tido fragmentos da consciência e do espírito do Deus primordial todo-poderoso despertando dentro dele naquela época, embora ainda pudessem ser suprimidos. Nessas circunstâncias, aos olhos de Omibela, não era essencialmente um Deus imbuído da consciência e do espírito de seu pai usando poderes derivados dele para matá-la. Lumian de repente entendeu por que Madame Poales havia atraído o padre para matar pessoalmente a recém-nascida Omibela em Cordoue. Se tratasse apenas de cumprir o ato simbólico de ser morto por um parente direto, a própria Madame Poales, como mãe, poderia ter lidado com isso. Não haveria necessidade de arranjos tão elaborados. A única explicação era que a criança Omibela teria que ser morta uma vez por seu pai biológico, o padre, que simbolizava o eterno sol ardente. Só então todos os símbolos necessários estariam completos, formando um ciclo fechado e se tornando válidos no reino do misticismo. Eterno sol ardente, eterno sol ardente. As pupilas de Lumian dilataram-se quando ele foi atingido por uma percepção repentina. Quando ele entendeu que fazer o padre se tornar o pai de Omibela era evocar o símbolo do eterno sol ardente, uma questão sempre o intrigou. Por que especificamente o eterno sol ardente? O Deus do vapor e da maquinaria, o Deus do conhecimento e da sabedoria, ou o Senhor das tempestades não seriam suficientes? Essa pergunta, porém, não se prolongou por muito tempo. Percebendo que Aurore possuía as condições únicas de ser uma transmigradora, ter a aura da névoa cinzenta, ser uma feiticeira e ter um irmão mais novo, Lumian concluiu que era mera coincidência. Acontece que Cordoue venerava o eterno sol ardente. Mas agora, de repente, ele entendeu, não era uma coincidência. Era uma condição necessária. Além de ser uma transmigradora, ter a aura da névoa cinzenta, ser uma feiticeira e ter um relacionamento de irmãos, havia outra condição implícita:
residir em uma região que adorava o eterno sol ardente. Lumian relembrou sua época como um crente casual do eterno sol ardente, ocasionalmente participando da missa na Catedral do Santo City em Cordoue, e lembrou-se de certos elogios do padre. Grande Pai, Pai de todos os seres vivos. Esses não eram títulos oficiais do eterno sol ardente, mas estavam escritos nas Escrituras, frequentemente mencionados em propaganda e hinos, e realmente existiam. O grande pai, Lumian olhou para Madame Poales e perguntou abruptamente: há algo errado com o eterno sol ardente? Madame Poales sorriu levemente e respondeu: há muito tempo, fragmentos da consciência do Deus primordial todo-poderoso começaram a reviver dentro dele. Por um tempo, ele até ocasionalmente perdia o controle de si mesmo. Após um longo período, ele finalmente conseguiu suprimir seu eu alienado e alcançar um equilíbrio frágil, que lhe permitiu controlar parcialmente o poder do mar do caos. No entanto, ele teve que agir com cautela e limitar a frequência de uso. Caso contrário, a corrupção e a alienação se aprofundariam e o equilíbrio entraria em colapso. Madame Poales sorriu brilhantemente e perguntou retoricamente: agora você entende por que o verdadeiro nascimento de Omibela é tão significativo, não é? Seu verdadeiro pai é o Deus primordial todo-poderoso. Seu pai atual é o eterno sol ardente, em quem a consciência do Deus primordial todo-poderoso reviveu. Quando ela nascer em essência, o eterno sol ardente, como símbolo do Deus primordial todo-poderoso, será significativamente fortalecido. A conexão mística entre os dois se fundirá. Com o símbolo do Deus primordial todo-poderoso grandemente reforçado, você acha que o frágil equilíbrio que o eterno sol ardente vem mantendo ainda pode existir? Reticências. No mundo astral, onde conceitos abstratos e representações simbólicas se entrelaçam. O sol radiante e dourado, conectado a um gigante flamejante envolto no caos, de repente interrompeu sua batalha com o tolo. Ele se contraiu instantaneamente, fundindo-se novamente com o sagrado sol dourado e brilhante. A superfície do sol escureceu abruptamente, manchas de sombra se espalhando rapidamente para cobrir metade de sua face. O gigantesco sol dourado alternava entre a forma de um jovem bonito e enérgico, com cabelos curtos e dourados, envolto em um manto branco puro, e uma bola de fogo brilhante e flamejante. A expressão do jovem tornou-se cada vez mais distorcida, seu corpo meio envolto em sombras escuras que se infiltravam de dentro, dissolvendo-se gradualmente. As manchas escuras na bola de fogo aterrorizante se expandiram, enquanto o brilho divino diminuía. De repente, por trás do sol dourado, uma silhueta emergiu sutilmente. Era uma figura feminina vestida com um manto negro, em camadas, mas sem adornos, salpicado com o que pareciam estrelas brilhantes. De suas costelas e cintura estendiam-se 2 pares de braços cobertos por pelos curtos e negros. Deusa da noite eterna. Nas 6 mãos da deusa, 2 seguravam pesadas foices negras, 2 seguravam antigos ornamentos dourados em forma de pássaros e 2 erguiam uma enorme espada aparentemente forjada a partir de luz laranja avermelhada condensada, mirando-a no eterno sol ardente. O jovem com o rosto distorcido e o manto branco olhou para o local onde a deusa da noite eterna estivera e viu uma serpente emplumada aterrorizante, com asas enormes, bloqueando uma fissura com seu próprio reflexo, mantendo a barreira. A serpente emplumada só conseguiu resistir por um curto período de tempo, e mesmo assim, somente porque a deusa da noite eterna ainda não havia deixado o mundo astral. O eterno sol ardente se virou para a deusa da noite eterna, perguntando com dor excruciante: quando você descobriu?
Duas das mãos da deusa da noite eterna segurando os ornamentos dourados em forma de pássaro sofreram mudanças rápidas, fazendo com que um rio ilusório, largo, escuro e incolor se manifestasse atrás dela. O rio fluía silenciosamente, aproximando-se da deusa da noite eterna. Tive algumas suspeitas durante o cataclismo. Depois de obter a loucura destinada, compreendi perfeitamente suas anomalias. A voz da deusa da noite eterna era suave, quase como se estivesse acalmando o eterno sol ardente para dormir. Simultaneamente, a pesada foice negra e a enorme espada vermelho-elaranjada desceram sobre o eterno sol ardente em um ritmo lento, mas seu movimento carregava a força do rio escuro e incolor. O progresso das manchas escuras que se espalhavam pela superfície do sol dourado diminuiu. O outrora belo e vibrante e eterno sol ardente, Alcuzes, começou a rir. Lutando para suprimir sua alienação e seus instintos defensivos naturais, ele olhou seriamente para a deusa da noite eterna e implorou: por favor, me mate. Ele preferiria morrer como um deus do que se perder e permanecer em tormento. De repente, seu rosto se contorceu novamente, e manchas escuras tomaram conta da superfície do sol. Uma voz antiga pareceu ecoar através da história: se você o matar, a barreira perderá outro suporte. A barreira pode ser mantida? A deusa da noite eterna respondeu sem nenhuma emoção: acabei de ver você colaborando com a deusa mãe da depravação, e você é o notário mais forte. Sem hesitar, ela abaixou a pesada foice preta e a enorme espada laranja avermelhada. O rio escuro e ilusório parecia fluir mais perto. Aqueles que estavam acordados até altas horas da noite e os seres mais fortes do mundo simultaneamente voltaram seu olhar para o céu. Um sol dourado puro, brilhante e ardente surgiu, iluminando o mundo inteiro. No segundo seguinte, o sol se estilhaçou em fragmentos de luz divina tingidos de escuridão, espalhando-se por vários cantos do mundo. Parecia estrelas caindo em uma cascata parecida com chuva. Reticências. Traer da quarta época, ao lado do palácio ostentoso semidestruído. Mantendo o sorriso, Madame Pualis respondeu: o verdadeiro nascimento de Omibela tem dois significados simbólicos adicionais. Primeiro, como a prole divina do Deus primordial todo-poderoso e da colmeia, quando ela entrar completamente no mundo real, aquele que uma vez usurpou sua identidade será capaz de suportar esse destino e manter ao menos um estado básico? Reticências. No mundo astral, onde conceitos abstratos e representações simbólicas se entrelaçam. A mãe da Terra Lilith, com sua figura ampla e graciosa, segurando um bebê em seus braços e uma tênue lua vermelha atrás de sua cabeça, lançou seu olhar sobre o sol dourado em ruínas e a figura empunhando a foice e a espada. A ilusória lua carmesim foi repentinamente atraída em sua direção e saltou para dentro de seu corpo. Sua forma voluptuosa e graciosa rachou-se instantaneamente, e das fissuras irromperam raios de luar carmesim. Amanises, deixe-me dormir. Dessa forma, minha autoridade e simbolismo ainda podem contribuir para a barreira, disse a mãe da terra Lilith com extrema dor e dificuldade. A figura da deusa da noite eterna, Amanises, que acabara de derrotar o eterno sol ardente, desapareceu como se tivesse sido apagada. Momentos depois, ela reapareceu atrás da mãe da terra Lilith. Quase simultaneamente, quando o sol se pôs, novas estrelas brilharam no céu, vermelhas, laranja, douradas, azuis, marrons, 8 no total. Cada uma delas era colossal, como novos sóis, descendo à mesma altura da lua cheia carmesim, exercendo imensa pressão sobre a barreira, fazendo-a rachar e fissurar audivelmente. O poder de sustentação da barreira era insuficiente. Tendo acabado de destruir completamente a árvore das sombras, deixando apenas suas raízes,
e ainda não tendo tempo de eliminar Suaitirié, o senhor tolo levantou a cabeça e olhou para o mundo astral. Todos os seus corpos desapareceram abruptamente, reaparecendo ali como uma série de símbolos e vários conceitos abstratos. Alguns símbolos consistiam em segmentos de olho sem pupila e linhas contorcidas, outros eram portas em camadas e outros ainda lembravam os ponteiros de um relógio. A barreira invisível e instável se estabilizou. Reticências. Terra abandonada dos deuses, no topo de uma majestosa e extensa cordilheira. Depois que o sol escureceu, a escuridão aqui se dissipou. Ao lado da enorme cruz, o visionário Adam, vestido com uma túnica branca simples e uma espessa barba dourada, voltou ao normal. A seus pés, havia uma densa sombra negra com 5 cabeças, exalando malevolência. Tanto ele quanto sua sombra olhavam para frente, para um reino que abrangia todas as cores e possibilidades, um mar, simultaneamente ilusório e real. Das profundezas do mar do caos surgiu uma voz ancestral: venha, meu filho. Una-se a mim. Seu tempo acabou. O apocalipse está próximo. Sua única opção é arriscar-se fundir comigo e então disputar o domínio em pé de igualdade. O visionário Adam e o verdadeiro Criador, Grisha, desviaram seus olhares para baixo, em direção às terras fora da terra abandonada dos deuses. Eles viram os continentes do norte e do sul, cidades como Beklund, Traer, Feinapoter e St. Milon, o povo desperto, agitado pela explosão do sol, e as montanhas, rios e mares. Eles desviaram o olhar e entraram naquele reino de cores abrangentes. Eles afundaram sob suas ondas. Reticências. Traer da quarta época, ao lado do palácio Tudor semidestruído. Madame Poales olhou melancolicamente para Lumian e Aurore, suspirando enquanto falava. O simbolismo final nascimento de Omibela é este. Anteriormente, ela nasceu da colmeia e do Deus primordial todo-poderoso. Agora, ela nasceu de mim, representando a Grande Mãe, e do Padre, simbolizando o eterno Sol ardente. Uma vez que o eterno Sol ardente, como símbolo do Deus primordial todo-poderoso, foi fortalecido, a colmeia, como símbolo da Grande Mãe, passará por mudanças semelhantes. Além disso, a colmeia e a própria Grande Mãe têm uma conexão mística excepcionalmente estreita e quase unificada. Com tal transformação, o que a Grande Mãe ganhará? Lumian não respondeu. Seguindo sua intuição, dirigiu o olhar para cima, para as chamas sem forma e sem cor. Lá, o céu noturno apareceu, e a lua cheia e carmesim de repente brilhou. Em outro lugar no mundo dos espelhos, Franca, que tinha acabado de destruir o verdadeiro corpo da demônia de preto e seu eu espelhado, também olhou para cima. Em todo o mundo, todos os semideuses levantaram seu olhar para o céu. A lua cheia carmesim, que sempre pareceu estar no topo de uma torre do relógio, desceu de repente, sem aviso, parecendo mais perto, como se estivesse logo acima dos telhados de todos ou aninhada nas copas das árvores selvagens. Um luar diáfano e assustador se espalhava por todos os cantos da terra e do mar. Tudo estava vermelho, como se estivesse encharcado de sangue. Nota 1, Sec 6. Ponto.